Ok? Vamos lá, então. Começar a corrigir a nossa atividade na página 146. Questão 4. Pinte as frases que mostram atitudes que, que auxiliam na preservação da fauna e risque as que levam os animais à extinção. Primeiro quadrinho, destruir florestas e matas. Essa daí vocês devem riscar, tá? Segundo quadrinho abaixo do primeiro, caçar sem controle e criminosamente. Vocês. Risco. Não, desativa o microfone que a tia fala, tá? Vocês riscam esse daí, tá? E lá embaixo desse outro tem tratar bem todos os animais. Aí esse daí vocês pintam, tá bom? Primeiro, destruir florestas e matas, risca. Caçar sem controle criminosamente, risca. Tratar bem todos os animais, pinta. Do outro lado, reflorestar margens de rios e nascentes, pinta, tá? Isso daí vocês pintam. Poluir os rios, mares e lagos, risca, tá? Pescar somente em áreas permitidas, pinta, certo? Então, vocês pegaram aí como é? Primeiro quadrinho, risca. Segundo quadrinho, abaixo do primeiro, risca. E o outro pinta. Do outro lado, primeiro pinta, o segundo risca e o terceiro pinta. Ok? Pronto, muito bem. A questão 5 eu vou colocar no chat para vocês, tá? Porque tem respostas. É até uma resposta um pouquinho grande, tá? Mas dá certo a gente fazer. Vamos lá. Questão 5. Questão 5, gente, ela tem A e B, certo? Leia e depois responda. Um animal é considerado em perigo de extinção quando a sua população sofreu uma redução de aproximadamente 50% nos últimos 10 anos, ou quando só existem mais ou menos 2.500 animais adultos dessa espécie. Por exemplo, a tartaruga verde e a baleia azul. Animais são considerados criticamente ameaçados de extinção quando o tamanho de sua população sofreu redução de aproximadamente 80% nos últimos 10 anos ou quando existem menos de 250 animais mais adultos. Por exemplo, macaco prego dourado. A. Quando um animal é considerado criticamente ameaçado de. Quando é que um animal é considerado criticamente ameaçado de extinção? Aqui no meu livro ele me deu uma sugestão de resposta. Vou ler para vocês. Quando o tamanho de sua população sofreu redução de aproximadamente 80% nos últimos 10 anos ou quando existem menos de 250 animais adultos. Essa é a resposta que tem no meu livro. Não sei o que vocês colocaram, se colocaram diferente. Alguém vai querer ler? Eu posso ler? Pode, mas aí é um de cada vez, né? Um lê e depois o outro lê, tá bom? Vamos lá? Quando o tamanho de sua população sofreu redução de aproximadamente 80% nos últimos 10 anos, ou quando existem menos de 1.500 animais adultos. Certo. Mais alguém? Tia, coloca. Tia. Vai, Lídia, pode ler, depois o Isaac lê. Eu vou ter assim. Quando o tamanho de sua população sofreu redução de aproximadamente de 80%, de 50%. Certo. Mais alguém? Tia. Pronto, pode ler. Perigo de extinção. Como é? Eu coloquei perigo de extinção. Não. Você tem que colocar de acordo com o que está aqui no livro, no texto.
certo? Colocar de Tia, acordo. Eu posso estou colocando aí a resposta. Eu coloquei aí a resposta, certo? E você vai poder estar corrigindo, tá bom, Isaac? Quem é o próximo que queria ler? Posso ler, tia? Pode. Quando o tamanho de sua população sofreu redução de aproximadamente 80% nos últimos 10 anos. Pronto, ótimo, muito bem. Mais alguém? Eu, tia. Vamos lá, pode ler. Quando o tamanho de sua população sofreu redução de aproximadamente 80%. Pronto, ótimo. Pronto. Tia, Oi. a tia tá na B, porque eu Não, li a A. agora que eu vou Ah, para B, tá? B. Quando um animal é considerado em perigo de extinção, aí o meu livro ele deu uma resposta. Quando a sua população sofreu uma redução de aproximadamente 50% nos últimos 10 anos, ou quando só existem mais ou menos 2.500 animais adultos dessa espécie. Tia, eu posso ler, tia, né? posso ler? Sim. Pode. Vamos lá? Quando a sua população sofreu uma redução de aproximadamente 50% nos últimos 10 anos, ou quando só existem mais ou menos 2.500 animais adultos dessa espécie. Isso. Posso ler o meu, tia? Eu só, eu só botei Pode. até 5%, mas foi quase a mesma resposta que você botou. Eu botei assim. Quando sua população sofreu uma redução de aproximadamente 50%. Ótimo. Pronto, tá bom. Não tem problema, né? Tia, posso ler Tia, a minha? Oi, tia. Pode. eu posso ler a minha? Um de cada vez. Vamos lá? Quando toda a sua população sofreu aproximadamente 80%. Certo, muito bem. Posso ler, tia? Pode. Quando a sua população sofreu uma redução de aproximadamente 50% nos últimos 10 anos, ou quando só existia mais ou menos de 2.500. Certo. Tia, eu posso ler o meu agora? Pode. Quando a sua população sofreu uma redução de aproximadamente 50%. Certo. Tia, posso ler a minha? Pode. Depois eu posso, tia? Pode. Vá. Vamos lá, rapidinho. Um de cada vez que a tia precisa fazer o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Lívia lê. Depois o Isaac, tá bom? Quando a sua população sofreu uma redução de aproximadamente 50% nos últimos 10 anos, ou quando existem menos de 250 animais adultos. Pronto. Ótimo. Vai, Isaac. Quando a sua população sofreu uma redução aproximadamente 50% nos últimos 10 anos. Certo. Pronto? Ok? Então, corrigido essa atividade, né, a gente encerra esse conteúdo, tá bom? E vamos iniciar agora sobre o corpo humano, tá bom? Na página 148. Abram aí. Página 148, o corpo humano. Gente, o corpo humano, ele é um conteúdo muito bom de se trabalhar, mas também um conteúdo muito complexo. Por quê, tia? Porque a gente estuda todas as partes que tem no nosso corpo.
De primeiro, ele vai começar falando assim: após o nascimento, o corpo do ser humano passa por diversas transformações de acordo com a fase da vida em que se encontra. As fases da vida são, nós temos 4 fases na nossa vida. Do jeito que a gente nasce, cresce, reproduz e morre, nós temos as 4 fases da vida, que é a infância, né? A gente nasce, aí é criança, claro, temos a nossa infância. Vai crescendo até chegar na nossa adolescência, certo? E depois, né, da adolescência, a gente passa para a idade adulta, certo? A infância é quando a gente nasce, aí a gente cresce na adolescência, certo? Aí reproduz na idade adulta e na velhice, né? Claro que todos nós temos o mesmo destino, morrer, certo? Então, a infância, gente, é do nascimento, certo? Desde o dia que você nasce até os 11 anos. Essa é a parte da infância, do nascimento até a infância, certo? Até os 11 anos. A adolescência, dos 12 anos aos 18. Essa é a fase da adolescência, dos 12 anos até os 18 anos, certo? Vocês ainda estão na infância, tá? A idade adulta é dos 18, né? A partir do momento que você faz 18, você se considera uma pessoa de maior, certo? Então, dos 18 aos 60 ou 65 anos. Essa é a parte, né, da sua idade adulta, dos seus 18 até os seus 65 anos, digamos. E a velhice, né, inicia por volta dos 65 anos até o dia que Deus quer que você fique na Terra. Essas são as 4 fases da vida: infância, adolescência, idade Tia, adulta e velhice, certo? tia, minha avó morreu, não era nem velhinha ainda. Pois Minha é, avó morreu, nem era velhinha. pronto. Algumas pessoas, né, têm uma morte precoce, né, por alguma doença ou por algum acidente, né, por alguma coisa, certo? Algumas pessoas têm essa morte precoce e não chega até a velhice, né? O que é que a gente pede? A gente reza muito e pede a Deus para que nós podemos chegar na velhice, né, gente? Porque é muito importante isso, certo? Tia, Oi, o irmão do meu avô, né, ele morreu. Ele morreu de uma doença. Minha bisavó também. Meu bisavô morreu. Pera, certo. tia, Pronto. ainda tô com saudade da minha avó que morreu. Mas é assim mesmo, né? A gente Ainda fica nem com existiu o saudade. coronavírus. As pessoas Ainda nem ficam com existiu o saudade. coronavírus, tia. As pessoas ficam com saudades, né? Mas o que tem, a gente tem que se conformar, né? Confortar o nosso coração com isso, certo? Então vamos Gilmar, lá. Oi, meu bisavô morreu quando eu ainda tinha 2 anos. pois é. Eu não cheguei nem a conhecer o meu, mas tudo bem, né? Então vamos lá. O corpo humano. Oi, A gente fica com saudade, mas também temos que nos conformar pensando que, tipo, essa pandemia morreu antes, a pessoa não sofreu essa pandemia. verdade, Ainda nem existia a pandemia quando a gente estudava. certeza. É, é a realidade, né, gente? É a vida, né? Digamos assim, é a vida. Então, vamos lá. O corpo humano, gente, ele é a nossa casa. Fala, tia, por quê? Por quê? A gente não fica nele, a gente não habita nele. Então, ele é a nossa casa. Precisamos cuidar do nosso corpo para que ele funcione de maneira correta. A gente já viu isso lá em Ética, né? Fala sobre a saúde. Então, quando ele fala que a gente precisa cuidar do nosso corpo, né, para que ele funcione da maneira correta, isso quer dizer que o nosso corpo ele necessita funcionar da maneira correta, certo? Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo para que ele seja, né, um corpo bom, um corpo saudável, certo? Podemos comparar o corpo humano com uma máquina cheia de peças e engrenagens que funcionam sem parar, mas que também precisam de manutenção quando alguma delas apresenta defeito.
Claro. Digamos que uma máquina está cheia de peças. Quando ela para, ou quando ela está com problema de rodar, né? Isso quer dizer que alguma peça está danificada. Assim é o nosso corpo, certo? Nosso corpo humano, gente, ele é como se fosse, né, uma máquina cheia de peças. Se uma não está prestando, uma der defeito, né, a gente precisa cuidar, saber o porquê é que aquilo ali, claro, a tia vai trocar por outra, muitas das vezes precisa trocar. Por isso que existem as doações, os transplantes, essas coisas, né? Mas que a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo para que ele seja sempre, para que ele seja sempre saudável e tenha sempre uma boa forma. Certo? Na página 149, certo? Nós temos as partes do corpo humano, né? A gente vai estudar cada parte do corpo humano. Como assim, tia? Vamos ver. Aqui ele deu a cabeça, os membros e o tronco, certo? A cabeça, os membros são os braços e as pernas, e o tronco é onde fica aqui a nossa barriga, o nosso tórax, certo? O nosso peito. Então, a gente vai estudar cada parte, começando pela cabeça. A cabeça, gente, ela é a parte do corpo que se localiza o cérebro, certo? O cérebro é o chefão, né? É o mandante. Por quê? Porque é ele quem coordena o nosso corpo. Então, é na cabeça que se localiza o cérebro, certo? A boca, o nariz, Tia, as orelhas. Oi. o cérebro é tipo para pensar, né? Tipo É assim. sim, com certeza. Então, aqui na nossa cabeça, gente, é onde se localiza o nosso cérebro, né? Como eu falei para vocês, a boca, o nariz, as orelhas, a língua e os olhos, certo? O pescoço é a parte que liga a cabeça ao tronco. O nosso pescoço, ele liga a nossa cabeça ao nosso tronco, certo? Então, ele também faz parte, né, do corpo humano. Os Tia, membros. a tia sabe por quê? Como é que nós fala? Tem as cordas vocais na nossa garganta. Não, As mas cordas... nós estamos falando da parte exterior, da parte de fora. A parte de dentro a gente não chegou ainda, tá? Ó, então, os membros são superiores e inferiores, né? Nós temos dois tipos de membros, né? São quatro: dois braços e duas pernas. Então, são quatro membros, dois inferiores e dois superiores, certo? Os membros superiores são formados por braço, antebraço e mãos, né? Braço, antebraço e mão. O braço é essa partezinha aqui que fica até antes do cotovelo. O antebraço é essa outra aqui, ó, certo? E a mão. Os membros inferiores são formados por quê? Coxa, né? Pernas e pés. Coxa, abaixo da coxa nós temos a perna, que é a famosa panturrilha, e lá embaixo o pé. Esses são os membros inferiores. Os superiores são os braços, tá? Braço, antebraço e mão. E os inferiores, coxas, pernas e pés, tá? E o tronco? O tronco, ele é formado pelo tórax e pelo abdômen. O tórax, certo? Até aqui o peito. E do peito para baixo, né, a barriga, é o abdômen. A gente chama de barriga, mas ele é conhecido como abdômen, certo? A parte do corpo é o abdômen, certo? Na página 150, ele vai começar falando sobre a cabeça, certo? A gente vai ver só até a cabeça, o resto a gente vê amanhã, tá? A cabeça. A cabeça, gente, ela é formada pelo crânio, nosso crânio, né? E a face. A face é isso aqui nosso, ó, o nosso rosto, tá? Que a gente conhece como rosto, mas para nós é face. O crânio, ele é uma caixa formada por um conjunto de ossos unidos que protege o cérebro. Então, o nosso crânio é por dentro, tá? Ele protege o nosso cérebro como o nosso esqueleto por dentro, né? Ele protege os nossos ossos que protegem o coração e o pulmão. O crânio. Dentro do crânio, gente, agora a gente vai falar da parte de dentro, tá? Dentro do crânio fica o cérebro, né? Que é um órgão muito importante. É o que eu falei para vocês, é o chefão, é ele que manda e o nosso corpo obedece.
Ele controla os nossos sentimentos, os nossos movimentos, enfim, controla todo o nosso corpo. Por isso que eu falei para vocês que ele é o chefão, porque o cérebro, ele manda e você obedece. Você só vai fazer o que o seu cérebro mandar, certo? Ele é responsável pela sua memória, pela sua inteligência, por tudo que você faz, certo? E a face? Na face já é a parte de fora. A gente encontra os olhos, o nariz, a boca e as orelhas. E isso faz parte da nossa face, tá bom? Aqui no tronco, o tronco ele é formado pelo tórax, né? E pelo abdômen. Dentro do tórax está o que, gente? O coração e os pulmões, o que eu acabei de falar para vocês. Coração, ele é o órgão que bombeia o sangue para todo o nosso corpo, certo? O coração, a gente não tem o nosso coração no bate, né? Então, o nosso coração, ele é responsável pelos batimentos e por bombear todo o sangue para o nosso corpo. Os pulmões, eles são os órgãos respiratórios, isso a gente já sabe também. No abdômen estão o estômago, o fígado, os intestinos, os rins, a bexiga e outros órgãos que ajudam no funcionamento do nosso corpo. Então, cada parte tem a sua parte, certo? É dessa maneira que funciona. Cada parte tem a sua parte, certo? O tórax, nós temos o coração e os pulmões, né? No pulmão, os pulmões são os órgãos respiratórios, como vocês já sabem, e no abdômen nós temos os outros órgãos, certo? Que é o estômago, né? O fígado, os intestinos, os rins, a bexiga e também outros órgãos que fazem parte do nosso corpo, certo? Alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Essa parte que a gente viu hoje? Nenhuma dúvida, tia. Ótimo, muito bem. Amanhã a gente dá uma revisada, né, para ficar bem kit e termina de ver o conteúdo, certo? Vocês irão fazer, gente, apenas a página 153, tá? Essas 3 primeiras questõezinhas aí. Página 153. Já vou até colocar lá, certo? Que é para não ter nenhuma dúvida entre vocês. Mas vocês irão fazer apenas ela, tá bom? Página 153. Ok? Então, 3 questões aí. Eu não vou ler as questões porque não vai dar tempo, que já são 9h50, certo? Mas aí amanhã a gente lê, corrige, certo? E continua com a nossa aula, tá bom? Ok? Tia, Oi. Aham. quando eu vi o crânio, eu pulei da cadeira. Tia, tem dever hoje? Tem dever Tem. hoje? Acabei de falar, página 153, as 3 primeiras questões. Já estou colocando lá, certo? Para qualquer dúvida de vocês estarem olhando, tá bom? Sim. Pronto, então, amanhã a gente continua com a nossa aula de ciências, certo? Desejo para vocês um ótimo dia. Beijos, abraços e até amanhã. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau, tia.